Bom dia, pessoal. Todo mundo animado? Legal. Bom, meu nome é André Denofrio. Antes de telecomunicações, eu passei por várias áreas. Eu estava trabalhando no regime 8 horas por 5 dias, era feliz só na sexta-feira. Segunda-feira era um inferno. E apareceu a oportunidade de trabalhar numa startup, na Total Voice, uma startup de Palhoça, coladinho em Floripa. E, de alguma forma, eu sabia que tecnologia era um universo diferente. A qualidade de vida era diferente, a qualidade de vida no trabalho era diferente. E mesmo antes de tentar a vaga, eu já sabia que ali era o lugar e eu não podia perder aquela oportunidade. Fiz todo o possível e impossível para poder ganhar a vaga, inclusive ligar para a pessoa que estava me contratando todo dia de noite com mais uma ideia de como eu podia fazer para tentar garantir mais ainda a vaga. E no decorrer do ano em que eu trabalhei com a Total Voice, que foi o ano passado, a gente passou pelo Startup SC, e aí eu acho que a gente já pode falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo aqui em Criciúma. Quem aqui já é do universo de startup? Tá, legal. Tem um número considerável. Para quem não é, só para entender, o ecossistema de Santa Catarina, no geral, ele é bem diferenciado do resto do Brasil. A gente tem aqui um dos Sebrais mais engajados com esse universo de tecnologia que tem no Brasil inteiro. E isso acontece através do Startup SC, que foi por onde eu passei e que foi o programa que me catapultou para o mercado. Eu trabalhava na Total Voice como funcionário, e quando eu passei por lá, eu conheci tanta gente foda pra caralho, de verdade, que eu pensei, cara... E, detalhe, o programa é gratuito, então eu pensei, pô, eu estou passando por isso de graça, cara, eu preciso devolver isso para a comunidade de algum jeito. Então, só para dar uma noção para vocês do quanto esse nosso ecossistema é gigante, a gente tem, por exemplo, o Ota, que estava aqui palestrando para vocês. Todo mundo conseguiu ver o calibre que ele tem para executar um negócio, e mesmo com todo o conhecimento que ele já tem, ele aplicou e está participando esse ano com a startup dele, do programa de pré-aceleração do Startup SC. Então, mesmo um cara que já tem todo esse conhecimento, está disposto a voltar para lá, sentar na cadeira e aprender de novo, porque o programa é fenomenal. E aí, só para terminar a sessão de jabá, a gente tem aqui, em Criciúma, 3 startups que já estão mais maduras, tem outras nascendo já, mas a gente tem a Simples, a Organize e a Portabilis, que com certeza aí nos próximos anos vão ser o que a RD foi para o ecossistema de Florianópolis, que vão, como diz o Eric Santos, quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem junto. Então, acho que são as empresas que vão puxar todo mundo. Então, aproveitem o evento não só para aprender, mas para se conectar, conhecer essas pessoas, porque toda essa coisa de give first, give back, funciona muito aqui para o nosso ecossistema. Bom, eu me apresentei um pouquinho, vocês já falaram um pouquinho de vocês para mim. Eu só queria fazer mais algumas perguntas. Eu já vi que a galera aqui participa bem, então eu queria saber, quem aqui quer ter uma startup, quer ser dono de uma startup? Legal. Quem já é? Legal. Quem aqui quer entrar no mercado de trabalho para trabalhar com empresas de tecnologia? Quem aqui já faz isso? Já trabalha para uma empresa de tecnologia? Tá, legal. Então, antes de eu entrar no o que é sucesso do cliente, muita gente chama de um pós-vendas repaginado e tal. Quero falar sobre por que sucesso do cliente, por que prestar atenção nessa palestra, por que isso é importante. E a primeira resposta, ela está aqui. Quem aqui, dentro do seu negócio, trabalha no modelo de recorrência, onde o cliente ele paga mensalmente à empresa? Quem aqui tem clientes que pagam de forma transacional? Ou seja, o cliente paga e depois ele pode contratar de novo ou não produto ou serviço. Tá, agora a galera falhou um pouco mais na levantada de mão, ou então tem muita gente desempregada, mas tudo bem. Essa aqui é uma conta que faz mais sentido para quem trabalha com recorrência, que é o modelo mais comum para as startups. Geralmente o pessoal é SaaS, que é Software as a Service, que é vender um produto como se fosse um serviço, que é o mesmo, que é o caso perfeito do Netflix, por exemplo. A gente está
comprando filmes, que era uma coisa que antes era um produto, mas hoje a gente contrata eles como um serviço. A gente paga mensalmente para acessar aquele benefício. E aí, dentro desses negócios, a gente tem essa dinâmica de que a gente tem os nossos clientes atuais, e aí no começo do mês a gente vende uma quantidade de clientes, a gente tem uma quantidade de clientes, e a gente vai vender, e vão ter clientes que vão sair da nossa base. E durante muito tempo, só o que fazia diferença era o quanto a gente conseguia vender. Porque, por exemplo, antes, quando a gente vendia só de forma transacional, perder um cliente não doía tanto assim. E a gente nem sabia o quanto doía. Por exemplo, se hoje eu vou no Magazine Luiza e compro alguma coisa, e nos próximos 2, 3 anos eu não compro nada, eles não vão conseguir sentir tanto a dor de me perder. Não tem tanta pessoalidade na compra, e além de não ter pessoalidade, eles não têm como saber qual é a expectativa de que eu vou voltar lá. Agora, quando eu tenho um negócio de recorrência, onde meu cliente tem que me pagar todo mês, se ele sai, é muito sonoro para mim. E isso dói para mim diretamente. Vocês conseguem imaginar o tamanho da dor de cabeça que deve ser para o Netflix perder, por exemplo, 5% da base de clientes deles. Isso vai doer diretamente no bolso. Então, aqui a gente está considerando uma empresa, no modelinho do Eric Santos, CEO da RD, que cresce 10% mês a mês, e a gente vai criar 3 hipóteses para ela. Uma hipótese é o caso utópico, onde o cliente não perde nenhum, onde a empresa não perde nenhum cliente durante toda a história dela. No outro caso, ela perde 2% de clientes todo mês. E no outro caso, ela perde 5% da base de clientes todo mês. É uma conta bem simples, na realidade, porque o que a gente pode ver no final é que a quantidade de cancelamentos ela vai praticamente anular o que a gente vendeu. Mas o legal é a gente olhar para os números. A empresa começando com 10 clientes no momento 1, a gente vai ver que no final de 5 anos, se ela não tivesse perdido nenhum cliente, eles teriam 2.768 clientes. E isso aí vocês podem multiplicar pelo ticket que vocês quiserem, mas a proporção vai ficar igual. Perdendo 2% da base de clientes todo mês, a gente vai ter 938 clientes no final desses 5 anos. E se a gente for perder 5% da base de clientes todo mês, a gente vai ter 178 clientes, que é um número absurdamente diferente. Como a gente fala de negócios que escalam, que crescem exponencialmente, perder também pode se tornar um padrão exponencial de perda. Se a gente tem alguma falha estrutural na nossa entrega de sucesso para o nosso cliente, que no final é o motivo do negócio nascer, né? Todo mundo que cria um negócio para entregar sucesso para alguém, de alguma forma. Como o Otto estava falando, a gente tenta resolver um problema, então resolver o problema é entregar aquele sucesso, mas aí dependendo do segmento, dependendo do problema que a gente está tentando validar, às vezes a entrega não está tão ajeitada assim. E essa daqui geralmente é a porta de entrada, a taxa de cancelamento é a porta de entrada, mas quando a gente começa a entregar sucesso com clareza e sucesso de forma sonora para o nosso cliente, a gente começa a ver esses efeitos aqui. Os clientes que têm sucesso com a gente, eles ficam mais, eles compram mais, eles expandem internamente e eles advogam externamente. Então, geralmente, quando eu tenho muito sucesso com alguma empresa, e isso vale, é muito mais sonoro ainda no mundo B2B do que no mundo B2C, eu fico mais tempo com aquela empresa, eu estou disposto a comprar mais daquela empresa porque eu confio nela, o que ela me prometeu da primeira vez ela entregou. Eu estou disposto a trazer esse negócio, essa empresa, para outras partes da minha rede de relacionamento ou da minha própria empresa. E eu estou disposto a advogar externamente, eu estou disposto a promover essa marca. Então, o churn, que é a taxa de cancelamento, ele geralmente é a porta de entrada para Customer Success. Quem está no começo da jornada talvez ainda não tenha sentido essa dor, e é muito engraçado isso, porque até a água bater na bunda, geralmente o pessoal pensa assim, não, mas isso é tranquilo, resolvo. A gente conseguiu entender já que tem dinheiro na mesa. Tem grana na mesa, sucesso do cliente não é sobre deixar o cliente feliz, ter uma experiência Zappos, ter uma experiência Disney, isso tudo é muito legal, mas sucesso do cliente é sobre dinheiro na mesa, crescimento da empresa em jogo. Mas o que é esse sucesso do cliente? Legal. Sucesso do cliente é quando os clientes atingem o resultado desejado deles através das interações com a sua empresa. A única palavra que eu considero aqui que é mais
misteriosa mais dúbia, ou o único conjunto de palavras, é o resultado desejado. Esse aqui ele tem uma explicação mais profunda, mas todos os outros termos são super simples de entender. E é legal porque eu sou um cara muito cético, muito crítico, e eu sempre, quando eu olho uma frase pronta assim, eu já fico tentando procurar defeito, e eu convido vocês a procurarem defeito nessa, tentar testar, tentar quebrar ela, que é o que eu tentei fazer, mas até o momento não consegui. Para mim, até agora, pela minha experiência, depois da Total Voice, eu comecei a atuar como consultor, junto com o Lincoln Murphy, o maior nome sobre o assunto do mundo, e eu tenho tentado constantemente verificar se isso faz sentido, e até agora tenho conseguido fazer isso com sucesso. Antes da gente mergulhar na definição e entender ela um pouco mais profundamente, acho que a parte mais importante, e esse eu acho que é o maior aprendizado que vocês podem ter sobre Customer Success hoje, é o que Customer Success não é. A gente tem aí, ele é um termo bem novo. Quem conhece NPS aqui? Tá, NPS é o Net Promoter Score, que é uma metodologia de pesquisa de satisfação de cliente. É uma metodologia de pesquisa de satisfação de cliente. E o que aconteceu com essa metodologia é que ela foi, de certa forma, sucateada. Todo mundo começou a falar sobre o assunto, até um momento em que existia uma inflação de quem estava falando, e chegou num ponto onde qualquer um estava falando qualquer coisa sobre o assunto, e hoje em dia, de certa forma, é difícil ver alguém aplicando NPS de forma correta. Então, um ponto importante Customer Success é uma estratégia e ela exige recursos investidos da parte da empresa para gerar resultado. E investir os recursos no pedaço errado, no ponto errado, pelos motivos errados, para tentar atingir os resultados errados, além de queimar a estratégia, que é o meu problema, não é o problema de vocês, vai queimar o dinheiro de vocês. Esse é o problema de vocês. Então, o sucesso do cliente, ele não é só um departamento, ele não é uma ilha da empresa, não é uma pessoa que vai sentar lá e vai começar a ligar para um monte de cliente. A gente falou de interação ali atrás. Interação com o cliente vai desde o marketing, do banner, do contrato que a gente mandou, de um e-mail, do boleto que está chegando na data certa ou na data errada, então, da venda. Então, a gente vê que isso vai muito além de uma pessoa na empresa. Todo mundo da empresa acaba indiretamente interagindo com o cliente. Então, o sucesso do cliente ele não vai ser uma ilha, porque ele vai ter que tocar outras áreas da empresa para poder entregar sucesso para o cliente. Ele vai ter que ir lá e falar com o vendedor para dizer, vendedor, a gente tem que ajeitar isso aqui. Desenvolvedor, a gente tem que melhorar essa tela de login. Pessoal da cobrança, se o cliente está atrasando todo mês, a gente tem que ligar para ele para perguntar se ele não quer trocar a data do boleto. Então, esse é um primeiro movimento importante de entender, porque eu vejo muitas pessoas investindo em Customer Success, por exemplo, contratando uma pessoa para tocar a área e dando absolutamente zero de poder para aquela pessoa. Aquela pessoa não consegue sentar na mesa com ninguém para negociar nada, ela não vai conseguir mudar nada dentro da tua empresa, e se ela não mudar nada, ela não vai conseguir resultado nenhum. O sucesso do cliente não é suporte ou atendimento, e aí vem um conceito que eu acho que é importante, que vai permear esse slide, que é uma roda faz parte de um carro, mas uma roda sozinha não é um carro. Então, o suporte, o atendimento, faz parte de Customer Success. Mas isso sozinho não garante que o meu cliente vai ter sucesso. Por exemplo, e aí vai vir um exemplo que volta durante toda a palestra, operadora de telefone. Eles investem milhares de reais em atendimento, e isso não significa que eu tenho sucesso com eles. Não significa que eu me sinto bem sucedido com eles. E aí vem um perigo muito grande, né? Não significa que eu só não tenho sucesso porque não me atendem bem. Vai muito além disso. Muitas empresas mesmo, contratam suporte de luxo ou atendimento de luxo como se fosse Customer Success. Customer Success é sobre entregar sucesso para o meu cliente, não é sobre fazer ele feliz. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Sucesso do cliente não é gerenciamento de contas. Gerenciamento de contas faz parte de Customer Success, mas só gerenciar a conta do meu cliente não significa que eu estou empurrando ele para o sucesso, que eu estou movendo ele para perto do sucesso. Sucesso do cliente definitivamente, principalmente no universo B2B, não é felicidade ou deleite. Principalmente no mundo B2B, a gente contrata empresas para resolver problemas.
não para ser super bem atendido. Óbvio que a gente quer atender o cliente o melhor possível, a gente quer ser o mais bem atendido possível, mas eu não sei vocês, mas eu já vi inúmeros casos onde o cliente fala assim, ó, eu adoro vocês, adoro o atendimento, vocês são fantásticos, eu vou indicar vocês o resto da minha vida, vou tentar arrumar um cliente para vocês, mas eu estou saindo. É sobre dinheiro, o negócio vai se sustentar com dinheiro. Se eu não resolvo o problema dele, é igual ir num restaurante onde o garçom é o tiririca e o cozinheiro, sei lá, é meu cachorro, não sei. Tipo, eu fui lá para comer. Eu posso ter a experiência mais divertida da minha vida, mas se a comida estiver horrível, eu não vou voltar lá. Eu posso voltar lá só para conversar com o tiririca, mas eu não vou pagar o prato. Eu vou, sei lá, pagar o pior prato possível só para poder conversar com o tiririca. Então, principalmente aqui, a gente que é latino tem muito essa coisa de relacionamento com o cliente, é muito conectado pessoalmente com o cliente, é importante entender. A gente vai falar um pouquinho mais de resultado desejado, mas uma palavra, um termo que eu acho que é super importante para pegar na cabeça de vocês é qual é a experiência apropriada para o meu cliente. Não é qual é a melhor experiência possível que eu posso dar, é qual é a experiência apropriada para que ele tenha sucesso. Sucesso do cliente não é mitigação de churn. Quem faz mitigação de churn, mitigação de cancelamento, muito bem, de novo, são as operadoras de telefonia. É impossível ligar para lá e conseguir cancelar de primeira. Eles têm um sistema muito bom de mitigar o cancelamento, mas isso não me entrega sucesso de forma nenhuma. Sucesso do cliente também não é salvar cliente. Salvar cliente, para quem tem um negócio, sabe o quanto é importante para a gente. A gente precisa salvar cliente. Faz parte do DNA. A gente não vai deixar um cliente sair sem tentar salvar ele. Mas salvar ele é só o começo da jornada de novo. Eu salvei ele só voltou um nível mais difícil de atender. Eu tenho que entregar sucesso para ele de novo. Salvar o cliente não significa que, não, beleza, agora ele voltou para a base e ele está satisfeito. Não, muito provavelmente ele voltou para a base com a expectativa de que tu vai resolver o problema dele melhor do que tu tinha resolvido antes. Então, salvar o cliente, ele faz parte do nosso negócio, pode ser executado por quem faz Customer Success, mas ele não é uma estratégia de Customer Success. Ele não é uma estratégia de entrega de sucesso para o cliente, ele é uma estratégia de tentar salvar quem já não teve sucesso. Sucesso do cliente não é ver como o cliente está. Então, geralmente a primeira estratégia é, beleza, vou contratar alguém, liga para todo mundo e pergunta como é que ele está. Pergunta se está tudo bem. Vai gerar resultado? Vai. Vai gerar aprendizado? Vai. Mas tem um monte de formas melhores de executar isso do que assim. Principalmente porque, se a gente for ligar para a nossa base toda, e principalmente dependendo do tamanho da base, além de ter um custo, é importante a gente entender qual é o propósito de cada ligação. Eu já vi inúmeros casos onde a gente liga para o cliente e ele simplesmente fala, não, está tudo bem. E é mentira. Não está tudo bem. Pensem nas empresas que atendem vocês hoje. Quantas empresas que se ligassem para vocês hoje para perguntar se está tudo bem, vocês simplesmente por preguiça não diriam, está tudo bem. Porque às vezes a gente nem se importa com a empresa. Tipo, cara, não está tudo bem, mas cara, não vou te dar uma consultoria aqui agora. Não vou parar para atender o telefone e te explicar tudo o que tem de errado com a tua empresa. Então, a gente ter propósito nas estratégias e fazer elas da forma mais eficiente possível é super importante. Ver como o cliente está pode surtir efeito, mas não é a forma mais eficiente de fazer. E sucesso do cliente definitivamente não é levar o cliente no colo. Principalmente quando a gente fala de startups que podem ter um ticket baixíssimo. Imagina se o Netflix, com o ticket de 20 pila, fosse todo mundo que compra, o cara do Netflix liga e fala, oi, muito, muito bem-vindo ao Netflix, a gente queria saber como é que tu está se sentindo, o que tu está achando da experiência. Cara, o lucro deles é todo embora, velho. Não faz sentido. Então, de novo, a gente volta para a experiência apropriada. Levar o cliente no colo pode ser apropriado ou não. Depende do negócio, depende do cliente, depende de uma série de fatores. Mas simplesmente contratar alguém para pegar o cliente no colo, por exemplo, levar para jantar e almoçar com os caras lá em BH para ver como é que... Isso não necessariamente vai entregar sucesso para eles. Então, já que a gente já sabe o que não é sucesso do cliente, a gente consegue ver que a gente começou com o sucesso do cliente sendo uma forma de parar o sangramento, de estancar o sangramento, empresas que estão
perdendo gente, como é que a gente faz para parar de perder cliente. E começou a virar. A gente viu que, na realidade, se a gente entregar sucesso para o nosso cliente, se a gente conseguir entregar sucesso de forma mais previsível, pô, isso é um motor para a nossa empresa. A gente vai ter mais gente promovendo a nossa empresa, a gente vai ter mais clientes saudáveis, o nosso crescimento vai ser maior no final daqueles 5 anos. Então, na realidade, ele não é só uma forma de estancar um sangramento, ele é um motor de crescimento. E quando a gente volta lá para o começo, a empresa nasceu para isso. A empresa nasceu para entregar sucesso para o cliente. O cliente tinha um problema de insucesso em algum aspecto da vida dele, e a gente trouxe uma proposta de trazer sucesso para ele nesse estágio. Então, o sucesso do cliente é quando os clientes atingem o resultado desejado deles através das interações com a sua empresa. Esse resultado desejado é o que o meu cliente precisa atingir e como ele precisa atingir. Com certeza, todo mundo aqui tem uma operadora de telefonia contratado. Quem aqui se sente bem-sucedido, acha que tem sucesso com a sua operadora telefônica? Mas eu consigo ligar, eu consigo receber ligação. É? Ó. Não, tá bom, ó, a gente tem uma pessoa satisfeita. Faz sentido. Temos uma pessoa bem-sucedida com a TIM. Mais alguém se habilita? Porque apesar de eles entregarem o resultado requerido, que está lá no SLA, que é tipo, tu contratou 10 MB de internet, a gente vai entregar no mínimo 2. Apesar de a gente ter o resultado requerido, na maioria dos casos, né, sempre tem uma exceção, como a gente precisa atingir não está alinhado com a nossa expectativa. A gente está... Não é à toa que a gente tem a dança das cadeiras nas operadoras telefônicas no Brasil. A gente está o tempo todo pronto para contratar outra operadora que venha trazer uma experiência melhor para a gente. Não é à toa que, acho que a TIM tentou lançar agora o TIM Geek, que é uma repaginada do serviço, do mesmo serviço que eles já oferecem. Então, é importante entender que o meu resultado requerido, por exemplo, com a Intexify, pode ser ou gerar mais leads ou qualificar os leads que eu já tenho. Mas como eu vou fazer isso é que vai definir se eu me sinto bem-sucedido contratando o Otto ou não. Como isso vai acontecer é que é a junção para que eu me sinta bem-sucedido. Então, para a gente dar um exemplo um pouco mais claro, a gente tem um cliente, um segmento de cliente, e essa parte é super importante de entender, porque eu vi um gráfico esses dias muito engraçado, que era qual a probabilidade de você ser atacado por um urso, e tinha um mapa. Nesse mapa tinha o Sol, Vênus, Mercúrio, Saturno, a Terra, e a Terra tinha 100% de chance ali, 100% de chance não, mas a Terra era o único que estava marcado como ter chance de ataque de urso. Isso não me diz nada, é um gráfico que não me diz nada. Então, eu olhar para os meus clientes como se todo mundo fosse igual, geralmente, de novo, vai trazer uma informação para mim, vai trazer aprendizado, vai trazer inteligência, mas geralmente não é a forma mais inteligente, não é a forma mais eficiente de trabalhar. Então, olhando para um segmento de cliente e olhando para as características desse segmento, eu consigo entender qual é a experiência apropriada que eu preciso entregar para ele. Então, a gente vai dar um exemplo aqui do Lincoln. O Lincoln ele é um viajante de negócios e ele precisa trabalhar durante os voos, porque geralmente ele chega, faz o evento, pega o voo, volta. Então, ele não tem muito tempo para ficar trabalhando no hotel. Geralmente, ele para no hotel, dorme. Então, ele precisa trabalhar e ele não tem tempo para comer fora do voo. Ele já chega, vai trabalhar direto. Então, ele precisa, a experiência apropriada para ele, mesmo que ele pague um pouco mais, é que ele tenha reserva de assento, Wi-Fi, serviço de bordo, legroom, que ele possa trabalhar e comer durante o voo. Existe uma companhia aérea nos Estados Unidos que tem exatamente essas características. Existe outra companhia aérea que toda vez que ele sai do avião, ele tem certeza de que ele não é o cliente ideal para aquela empresa. Porque eles tentam atender esse grupo de clientes aqui. A família de férias. Essa família de férias ela só quer economizar e curtir o destino. O que vai acontecer dentro do avião, se vai todo mundo enlatado, se é um navio negreiro, não faz mal, não tem problema. Chegou todo mundo,
gastou o mínimo possível, tá maneiro. E aí é que é a beleza da coisa. Se a gente consegue ter clareza disso no nosso negócio, talvez não seja um problema para essa empresa o Lincoln não estar satisfeito. Ele não é o segmento ideal deles, e ele sabe disso. Ele precisa ocasionalmente voar por essa companhia aérea. Mas por causa das características desses clientes, eles conseguiram desenhar uma experiência apropriada para esse grupo. E claro, sempre vai ter pontos fora da curva, sempre vai ter gente que não faz parte desse grupo, sempre vão ter as minorias, mas a gente entender que baseado nas características de cada um dos nossos clientes, eles vão ter experiências apropriadas diferentes, é crucial para a gente entender qual é o resultado desejado dele. Para dar um exemplo mais prático, enquanto eu estava na Total Voice, a gente fez um exercício muito legal. A gente começou a validar a proposta de valor com os nossos clientes. E esse é um exercício super simples que todo mundo pode fazer na sua empresa. Eu fiz a migração de SDR, de pré-vendas, para Customer Success, lá dentro da empresa. Então, eu peguei os clientes nos dois períodos. Então, eu perguntava para o cliente, qual que é a tua expectativa? O que te entrega valor aqui na Total Voice? E fiz a mesma pergunta depois que o cara já era cliente. E mastigando esses dados, a gente conseguiu entender que as principais propostas de valor eram preço, gravação da ligação e relatórios de inteligência. A gente viu esses 3 valores. E mais engraçado ainda é que tinha alguns perdidos que viam valor de verdade em não ter que discar para o cliente. Tipo, teve uma moça que falou, na realidade, para mim, o que é bom é que eu não tenho que apertar as teclinhas, eu só clico em ligar e ele liga sozinho. Né? E aí foi interessante porque, assim, beleza, no começo eu consegui entender, essas daqui são as principais propostas de valor. Agora vamos entender o que tem valor para quem. E rapidamente a gente conseguiu começar a enxergar que, por exemplo, só para explicar o que é a Total Voice. Total Voice é um serviço de telefonia digital para times de vendas. Ele tem outras definições, principalmente para quem mexe com desenvolvimento. Vocês podem aplicar telefonia em qualquer um dos softwares que vocês forem desenvolver. Mas o foco de clientes naquela época que eu estava era muito esse para times de vendas. Então, a pessoa ia ligar pela internet, conectado com o CRM dela. E a gente começou a perceber com muita clareza que empresas que tinham um time de vendas bem desenvolvido não se preocupavam com a gravação. O cara não precisava ouvir a gravação porque ele já sabia o que tinha na gravação. Ele já aplicou aquele script 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Ele já ouviu o vendedor 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Isso não tinha valor nenhum para ele. Já o relatório de ligação podia dizer para ele quem é que está saindo melhor, quem é que está saindo pior, quem é que eu tenho que dar um puxão de orelha, quem é que eu tenho que dar uma espiada para ver, cara, o que esse cara está fazendo de diferente que o resto precisa fazer também. E, na contrapartida, a gente pegou muita gente mesmo que estava estruturando o time de vendas. E para quem estava estruturando o time de vendas, a gravação era crucial. Porque o cara tinha acabado de montar o script, ele queria saber o que o cliente estava dizendo. Ele queria saber o que o vendedor estava dizendo. Ele queria testar de novo, e ver se mudou, e ver se não mudou, qual que é o feeling. Então, com certeza, na empresa de vocês, com uma investigação simples e sem precisar ter muito detalhe técnico, é possível tentar chegar numa visão um pouco maior de qual é a nossa proposta de valor para o cliente e qual que é a nossa entrega de valor, porque o que eu proponho de valor é diferente do que eu entrego. Eu posso propor, por exemplo, para o meu cliente que a gravação de ligação tem valor. Mas ele pode me dizer, cara, para mim não tem. Para mim não tem. E o sucesso do cliente é quando os clientes atingem o resultado desejado deles através das interações com a sua empresa. E a gente volta naquele ponto, e é um ponto crucial. Achar que Customer Success vai resolver alguma coisa por ter uma pessoa inserindo só mais processos durante a jornada do cliente. Por exemplo, beleza, a gente não tinha CS, agora a gente vai colocar uma pessoa para começar a ligar para o cliente sempre que contrata e depois de 3 meses. Não. A gente vai ter que mexer no que já está acontecendo. Geralmente rola um papo muito forte de alinhamento de expectativa. A gente fala dessa coisa de que a felicidade é a expectativa menos a realidade, né? E isso tem uma relação forte com o sucesso do cliente, principalmente com o estágio de venda. Porque no estágio de venda, o vendedor ele seta a expectativa com o cliente. Ele vai dizer, olha, isso aqui é o que vai acontecer, ou ele pode não dizer o que vai acontecer. E aí o cara espera o que ele quiser. E aí o cliente se sentir bem-sucedido ou não,
pode ser só um realinhamento com aquela expectativa. E essas interações elas começam muito cedo. Para falar a verdade, desde o marketing. Desde o meu marketing, eu já estou jogando a minha proposta de valor no mercado. Eu já estou dizendo, nós resolvemos o problema X, nós resolvemos o problema Y. Não adianta eu, no marketing, ficar falando que eu resolvo o problema X e na hora da entrega de valor resolver o problema Z. Está desalinhado. Claro. E aí, para esclarecer um pouco mais isso, tem uma frase do Lincoln que eu ainda estou tentando quebrar também, mas as sementes do churn, elas são plantadas cedo. Quando a gente começa a investigar os cancelamentos, eu não sei quem aqui já fez isso, mas estou num processo bem... Isso já está corriqueiro para mim, de olhar para cancelamento, ver o que está tentando acontecer, qual que é o padrão. Geralmente, isso tem uma relação muito forte com o que aconteceu no começo da vida com o cliente. Sempre vai ter ponto fora da curva, naturalmente, mas a gente consegue olhar para dentro e ver quantas empresas a gente já contratou, seja como empresa ou seja como pessoa física, que desde o começo a gente já sabia que ali não ia muito longe. A gente já, vamos ver o que dá, já paguei, agora vamos usar enquanto está contratado. O ponto é que a gente tem esse estágio de alinhamento de expectativa das vendas, e essas expectativas elas começam a virar realidade no embarque do cliente, no onboarding. Logo depois da venda, a gente começa a ter uma noção de qual é a realidade daquela empresa. O que eles vão me entregar de verdade? Na promessa estava bonito. E durante esse processo é que geralmente a magia acaba. Ou então a magia começa. O ponto é que as sementes do sucesso elas também podem ser plantadas cedo. Então, a gente entender quem é o meu cliente quando ele entra, o que tem valor para ele de verdade, e a gente entregar esse valor, isso que tem valor para ele, nessa entrada, geralmente tem um match muito grande com um cliente que vai ficar mais, vai comprar mais, vai expandir internamente, vai advogar externamente. É claro que o resultado desejado ele está sempre evoluindo. Assim que a gente consegue uma coisa, a gente quer outra. Sempre. É sempre assim. E essa é uma coisa boa para o sucesso do cliente, a gente já vai chegar nisso. Mas é super importante entender o que eu estou prometendo e se isso tem valor para o meu cliente ou não, que faz parte daquele processo de validação que o Otto estava falando, que é entender não só o que eu acho que é bom, mas se o meu cliente acha que isso é bom também, depois entregar e ver, foi bom de verdade? Ou tu achou que ia ser bom e não era tão bom? A gente estava falando das 3 propostas de valor da Total Voice, e o preço era uma proposta de valor que só tinha valor durante a venda, só durante a venda. Depois que o cara contratou, não fazia mais diferença. A gente teve, sei lá, a empresa cresceu muito rápido e adquiriu 200 clientes no primeiro ano. Eu acho que eu vi 2 casos só de cliente que queria negociar preço depois de já estar no ongoing. O resto, sempre o cliente queria negociar preço durante o processo de venda, mas depois que ele extraiu o valor da gravação ou do relatório de inteligência, para ele aquilo ali já não tinha mais diferença. Então, a gente entender de novo qual é a proposta de valor e o que entrega valor de verdade, apesar de ele dizer, durante a venda eu posso dizer, olha, essa vassoura aqui eu acho ela muito bonita, mas depois da venda eu vou dizer, cara, eu achava que era importante para mim ela ser bonita, mas eu descobri que na realidade só me importa se ela varre bem. Então, isso é importante. E aí a parte mais importante para quem talvez vai pensar em criar uma estratégia de investigar melhor o cancelamento, tentar entender o que está acontecendo na empresa, quem já passa por esse cenário, é que o churn ele é o sintoma, ele não é a doença. Ninguém cancela para cancelar. Tipo, não é um ciclo onde é um meio para o próprio fim. Não faz sentido. A gente cancela por um outro motivo. Pode ser porque não está mais me entregando valor, porque eu não tenho mais dinheiro no caixa, porque a minha empresa quebrou. Mas sempre quando a gente for olhar para um cancelamento, não faz sentido a gente olhar para ele de forma leviana. Não faz sentido a gente olhar e pensar assim, esse cliente cancelou porque, sei lá, ele que é idiota. Sabe? É importante a gente entender que, por mais que talvez algum cliente seja um idiota, pode acontecer, existem idiotas no mundo, infelizmente,
a gente tem que entender se aquilo ali é um caso isolado ou se a gente acabou de encontrar mais um padrão. Porque, às vezes, mesmo que ele seja um cliente que não tem nada a ver com a gente, esse cara... Por exemplo, um caso clássico, super clássico. Todo cliente, quase todo negócio depende, eu estou ainda para ver um que não depende, do cliente fazer alguma coisa para ser bem sucedido. O cara nem que seja ter que clicar no botão de login, ele tem que fazer isso para ser bem sucedido. Se o cara não logar, ele não é bem sucedido. Se o cara não importar não sei o que, ele não é bem sucedido. Sei lá, se eu contratar alguém para limpar o meu terreno e eu não abrir o portão, eu não sou bem sucedido. Então a gente sempre tem que fazer alguma coisa. E sempre tem aquele grupo de cliente que não faz a parte dele, não é bem sucedido. E isso resulta num fracasso para a empresa toda. Porque a gente investiu dinheiro para adquirir o cliente, a gente tentou comprar um cliente, investiu em marketing, investiu no vendedor, para no final o cliente não ter sucesso. Mesmo esse cliente, é importante a gente investigar. Porque e se eu descobrir, por exemplo, que, sei lá, todo mundo que usa camiseta vermelha, depois que contrata, não faz o que deveria ter feito. É um exemplo, eu estou botando um parâmetro idiota aqui para quem está mais conectado com o desenvolvedor vai entender. A gente pode trocar esse parâmetro por qualquer coisa. Sei lá, todo mundo da cidade X, depois que contrata, não exporta os arquivos que precisava para o software começar a rodar. Todo mundo que faz não sei o que acaba não completando o passo tal para ter sucesso. O que a gente vai fazer? Esse cara tem potencial de sucesso? A gente vai tentar mudar essa característica dele ou a gente vai tentar parar de vender para esse grupo? De novo, lá na Total Voice a gente teve um experimento que foi muito interessante. Comecei a perceber que os clientes que tinham um headset de baixa qualidade e utilizavam a internet no Wi-Fi enquanto faziam as ligações, tinham um índice de problema muito maior e um índice de desistência também muito maior. O que a gente fez? A gente levou para o time de vendas e falou, cara, durante o processo de venda, começa a fazer com que ele compre o headset e teste já a cabo. Se esse cara não pode testar no cabo e não está disposto a comprar nenhum headset, bota ele para o final da fila dos leads. Só liga para ele se não tiver ninguém melhor para ligar. A gente começou a fazer isso e a gente melhorou o ciclo de venda, melhorou a taxa de conversão e melhorou principalmente a qualidade de vida do vendedor. Porque ele parou de perder tempo com gente que estava tentando espremer a solução. Tentando fazer da solução uma coisa que ela não era. O cliente que... Não sei se vocês já pegaram esse tipo de cliente, mas sempre tem um cliente que quer milagre. Ele não quer pagar nada, ele não quer investir nada, ele não quer fazer nada, mas ele quer o resultado final. A gente conseguiu começar a filtrar esse cara lá no processo de venda. E a beleza da coisa é que, além da gente começar a cortar quem definitivamente não tinha fit, a gente conseguiu mudar um monte de gente no caminho. Um monte de gente que, se a gente não falasse nada, o cara não ia comprar, porque ele não sabia que ele tinha que comprar, e ele começou a comprar. E um monte de gente que, por exemplo, o cara estava com, sei lá, estava na mesa do lado, ele só precisava sentar na outra cadeira e conectar o cabo para ter uma ligação de qualidade, que, obviamente, a gente consegue ver que na primeira ligação, se a minha primeira ligação com um software de telefonia é horrível, isso vai me marcar, isso vai me fazer ter uma péssima impressão. Então, a gente conseguiu ou provocar uma mudança na característica que vai definir a experiência apropriada do cara, porque, obviamente, que tem uma ligação de qualidade é não só o resultado requerido, mas faz parte da primeira experiência apropriada do cara. Mas a gente também já setar o caminho para ele ter sucesso depois. E aí, quando a gente já sabe o que sucesso do cliente é, o que sucesso do cliente não é, mas como é que eu trabalho com isso no dia a dia de verdade? O que faz alguém que gerencia sucesso do cliente? Principalmente quem está começando na empresa, geralmente vai ter uma posição mais estratégica, mesmo que vocês pensem em contratar um estagiário, pensem em alguém que está disposto a crescer, que está disposto a mudar, que está disposto a aprender, porque não é uma atividade puramente operacional, não é. Pode vir a ser no futuro, quando o time estiver estabelecido, mas é a mesma coisa que contratar o primeiro vendedor. A menos que tenha os processos muito bem desenhados, é difícil contratar alguém para fazer só operacional. Então, o gerenciamento do sucesso do cliente e a segmentação é crucial eu conseguir saber quem quer o quê na minha base, porque senão eu posso tentar empurrar o sabor errado para o cliente errado. A orquestração, que é literalmente orquestrar a empresa e o cliente. Então, dizer, olha, vendas, nesse ponto aqui, tu tem que tocar essa nota. Time do financeiro da cobrança. Se, por exemplo, o cliente estiver atrasando sempre, convida ele para mudar a data do boleto.
Time do marketing, a gente percebeu que a gente tem que falar sobre isso daqui para preparar melhor o cliente para o funil de vendas. Time de vendas, a gente precisa que o cliente importe os dados na primeira sessão. Coloca isso como parte do pagamento que ele que tem que dar, como parte dos custos que ele está arcando para contratar o nosso software. Ele tem que investir esse tempo de exportar os dados, senão ele não vai ter sucesso. Então, isso faz parte da venda, faz parte do alinhamento de expectativa dele. A intervenção. A gente está criando aqui um trilho de sucesso com o nosso cliente. Então, a gente está dizendo, pô, o cara vai passar pelo marco A, pelo marco B, pelo marco C, e ele vai atingir o sucesso. Depois o sucesso dele vai mudar, ele vai para o ponto D, E, F, J. Quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando no caso ideal. Mas vai ter um monte de gente que vai cair no meio do caminho. O cara que vai cair porque não teve tempo de exportar a planilha, o cara que vai cair porque não estava nem aí, o cara que vai cair porque quem comprou não é a mesma pessoa que usa. Então a gente tem que intervir. E geralmente essa intervenção vai começar como uma intervenção heróica, artesanal. A gente vai salvar ali no braço do jeito que dá. Mas logo, logo a gente vai começar a pensar em operacionalização. Que está um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a ver que essa intervenção pode ter padrões. E nesses padrões a gente vai começar a desenhar respostas padrões para esses clientes, processos. A expansão, que é uma das belezas de sucesso do cliente, a gente reter é uma das formas de gerar receita e resultado através do sucesso do cliente. O sucesso do cliente é uma estratégia que está muito alinhada com grana, com o crescimento da empresa, e expandir os nossos clientes é uma forma fantástica de fazer isso. E quando a gente está desenhando essa nossa jornada do cliente, a gente vai ver que quando o cara atinge o resultado desejado dele, ele quer mais. É natural. É natural. A gente resolve um problema com o nosso software e cria outro. Ah, agora ele precisa resolver isso. Agora ele precisa... É assim que funciona. A gente consegue ver isso na vida, né? Todos esses novos problemas ou essas novas necessidades do cliente têm potencial para ser um adicional, ou a gente já pode ter um sistema de adicionais muito pronto para passar para o nosso cliente, ou esse cliente ele pode expandir internamente. Às vezes a gente pode vender mais cadeiras dentro do mesmo cliente, a gente pode às vezes fazer com que ele promova a gente, e ele pode vender uma outra conta para a gente sabe o poder que tem quando um lead chega na nossa mão, quente, de outro cliente. Quando o cliente fala assim, ó, cara, liga para esse cara aqui, que esse cara aqui está querendo. É diferente ligar para esse cara. É diferente do que pegar e bater na porta frio, e pegar, pô, e aí eu queria saber quem é que cuida da parte tal. É completamente diferente. A instrumentação, a gente tem alguns softwares americanos e tem um software brasileiro, que é a Sense Data, que cuida dessa parte de instrumentação de Customer Success. Geralmente faz mais sentido para times que já têm a estrutura pronta, que já está com o time rodando. Então, é quando a gente já tem operacionalizado, quando já tá andando. No começo, geralmente, eu indico fazer com planilhas mesmo. Acho que é o que faz mais sentido. Comunicação e métricas, acho que são as partes mais importantes de todas. As partes mais importantes são comunicação e métricas, por quê? É uma estratégia nova e, com certeza, quem vai pagar a conta vai ficar meio receoso de pagar a conta. O cara não sabe qual que é o resultado que vai ter. É uma aposta, é um investimento que ele está fazendo e tem um risco. Então, a gente colocar métricas vai conseguir dar clareza do retorno que está acontecendo para a empresa, se está acontecendo, se não está acontecendo, a clareza em números do que está acontecendo com essa estratégia. E a comunicação é crucial para conseguir manter o fluxo de recursos vindo para a área. Então, por exemplo, a gente falou que a gente tem que tocar outras áreas, né? O que vai acontecer se eu for lá pedir para o meu vendedor, olha, agora tu tem que envolver no teu processo de venda, tu tem que falar para o cara comprar um headset e tu tem que falar para ele usar a internet via cabo. Se essa estratégia tivesse dado terrivelmente errado, a próxima vez que eu fosse pedir alguma coisa para ele, ou se ele simplesmente não soubesse qual foi o resultado que deu, a próxima vez que eu fosse pedir alguma coisa para ele, será que ele ia estar tão disposto assim a gastar o tempo dele para mudar o processo dele, para me ajudar? Ou eu teria que ser o dono da empresa para ir lá e mandar ele fazer? Então, é crucial que a gente consiga comunicar não só para quem está para cima, para o dono, para quem paga a conta, para o gerente, mas para todas as áreas que a gente toca, a gente comunicar, olha,
esse aqui é o recurso que eu preciso para trazer resultado para a empresa, esse é o resultado que eu acho que vou trazer, e depois, esse é o resultado que eu trouxe. Foi bom para a gente, foi bom para todo mundo. Vamos fazer mais uma versão, vamos melhorar esse processo, vamos melhorar o outro processo. Porque, como é uma estratégia nova, é muito fácil tentar uma, duas, três e falar, cara, CS não funciona, não vamos fazer aqui. A gente tem um monte de coisa explodindo dentro da empresa, por que eu vou gastar meu dinheiro com isso, cara? Então, comunicação e métricas, para mim, é a chave, é o maior desafio. Eu sempre falo que tem o desafio técnico e o político para botar a estratégia para rodar, e para mim o político é o maior de todos eles. O político é conseguir recursos para as coisas acontecerem. Então, quando os seus clientes têm sucesso, você tem sucesso. Muito obrigado, galera.